Nós, em geral, tendemos a fixar, isso é normalíssimo, o passado, assim, ali, uma espécie de flash, não é? E nestas coisas que aconteceram no PREC, temos, em geral, uma visão muito romantizada, muitas vezes escamoteando as consequências daquilo que foi o processo revolucionário em curso, até do ponto de vista económico, porque foram muito grandes. Ainda há pouco tempo, quando fizemos o programa sobre Cavaco Silva, muito daquilo que foi o governo de Cavaco Silva, ou aquilo que recordamos como a ação ou mais positiva dos governos de Cavaco Silva, é o acabar com as chamadas conquistas irreversíveis. Eu estou a usar uma expressão de Álvaro Cunhal, não é? Aquilo que tinha resultado muito dessa atividade revolucionária, mas não só. Nós temos, na prática, os partidos fundacionais do regime são os partidos que resulta muito dos acertos e dos compromissos que foram conseguidos neste novembro de 1975, que fixamos em geral naquela operação do dia 25, depois prolonga para 26 e 27, que é uma operação militarmente muitíssimo complexa, e depois ali com 2 ou 3 momentos que, consoante temos uma sensibilidade mais à direita ou mais à esquerda, privilegiamos e damos ali sobre um determinado ângulo, mas aquilo que aconteceu em novembro de 75 é muito mais do que isso, e é um bom exemplo daquilo que pode acontecer do pressionar em absoluto as instituições do regime. É preciso que se perceba, Portugal tinha saído de uma ditadura em 25 de abril de 1974, tinham sido prometidas aos portugueses eleições, aliás foram prometidas eleições quer em Portugal, quer então naquilo que se chamavam os territórios ultramarinos. É claro que em novembro de 65 já se tínhamos tido até as independências, portanto isso estava fora de causa, mas até num assunto que poderemos deixar para um outro programa, foi muito interessante como a dada altura os militares pode acontecer que um militar em África seja favorável à entrega ao poder ou ao MPLA ou à Frelimo e depois, uma vez chegado aqui à metrópole, como eles então diziam, seja um acérrimo defensor das eleições, não é? Portanto, não quer de maneira nenhuma, e vamos encontrar isso com alguns militares, e aquilo que nós temos aqui, neste mês de novembro, é o tal pressionar das instituições. O mês de novembro começa com aquelas coisas que as pessoas gostam assim de recordar quando preferem ter uma visão mais, sei lá, pronto, aquilo foi um desvario. Umas pessoas perderam a cabeça, sei lá, como as pessoas que ocuparam uma comissão que ocupou a Boate Stones em Lisboa, porque ela se tratava de um espaço decadente, ponto de encontro da burguesia e da reação, e portanto resolvem que o espaço vai reabrir a Boate Stones como cantina popular. Portanto, podemos ter este tipo de perspectivas assim, ao começarmos a ver aquilo que é mesmo a pressão sobre as instituições. Nós vamos ter, e eu fiz questão de sublinhar isso quando apresentei o programa de manhã no texto, há um mundo que está um pouco ao contrário. Portanto, nós temos militares nas ruas e civis nos quartéis, que nunca é uma boa ideia, mas nunca mesmo. Aliás, vamos ter no Porto um confronto muito grave entre aquilo que se chama SICAP e RASP-SICAP, em que é o quartel de Regimento de Artilharia da Serra do Pilar, em Vila Nova de Gaia, que vai entrar em confronto com o SICAP, e vamos ver chefias militares a confrontarem-se diretamente no norte do país, com tiros, com tudo isso, e começamos a assistir a uma espécie de um crescendo, não é? É um crescendo que passa pela disposição dos militares no terreno. A Escola Prática de Cavalaria de Santarém, Salgueiro Meia, recusa participar nos cursos de altos estudos militares porque a pessoa que era diretor desses cursos naquele momento era já Vasco Gonçalves. Por outro lado, o Centro de Sociologia Militar apoiava o TEL, portanto temos as diferentes forças a colocarem-se atrás dos seus chefes, e vemos simultaneamente uma espécie de cavalgada. O Conselho de Revolução aprovou a criação de um Tribunal Militar Revolucionário para julgar os participantes do golpe do 11 de março. As penas previstas eram de facto bastante expressivas. Depois temos uma garantia porque o casal Ceausescu visitou Portugal e além das questões das manias com os envenenamentos de que podiam ser objeto do casal Ceausescu no Palácio de Queluz, houve uma garantia que é: as pessoas em Portugal precisaram sempre a direita em Portugal precisou sempre de um certificado de bom comportamento passado pela esquerda. E nós temos aqui um desses momentos, que é quando Hotel Saraiva de Carvalho diz aos jornalistas que Ceausescu lhe disse que o PPD não era de direita. Isto foi extraordinário, porque isto foi debatido no país, como pronto, o Ceausescu
sabe-se lá o que é que o pobre do Ceausescu saberia sobre o PPD, e então o PPD respirou, porque não era de direita, e ser de direita equivalia a estar do lado errado da força. Temos, e agora passando para aquilo que é politicamente muito relevante, a 1 de novembro, a ponte aérea Lisboa-Luanda está a chegar ao fim. E quase numa metáfora do que aconteceria depois, em Vila Franca aparece o corpo de um jovem negro que terá caído do trem de aterragem de um avião que vinha de Angola. Temos a 2 de novembro a confirmação de que já há militares indonésios em Timor e que, aliás, Portugal está a negociar com a Indonésia, provavelmente em Roma. A invasão seria um mês depois. Sim, mas eles já lá estavam. Portanto, desde 2 de novembro que se sabia que já lá estavam. Temos 4 de novembro a certeza que Carlucci, embaixador dos Estados Unidos, está a viajar no norte do país e a encontrar-se com pessoas do PS, do PPD também, da Igreja Católica. E temos aqui uma coisa que há bocado eu até falava lá fora com o Manuel Castelo Branco, que é um dos nossos convidados, e que é algo que se tornou no crescendo do país. Para lá da disposição dos militares havia algo muito impressionante, que era toda a gente um dia, toda a gente que não estivesse, que estivesse do PCP para a direita, podia ser o fascista do dia. E nós vamos ter o fascista do dia a 4 de novembro, quando Ferreira da Cunha, que era secretário de Estado de Informação do 6º Governo Provisório, passa a estar nos títulos acusado de ter trabalhado para a PIDE. E, portanto, ele é secretário de Estado de Informação, é um tenente-coronel. E tem ali, quer dizer, uma necessidade. A certa altura, o problema não era o absurdo da afirmação, é a necessidade de desmentir. 6 de novembro tivemos o debate Soares-Cunhal, começou às 10 horas, tinha sido precedido por um debate para um canal francês, mas pronto. Às 6 de novembro começa às 10 horas, as ruas ficam absolutamente desertas e o país vai ficando cada vez mais duro. Em Santarém têm lugar confrontos entre proprietários, rendeiros e trabalhadores, o saldo são 2 mortos. A 9 de novembro temos a célebre manifestação de apoio ao governo, ao tal primeiro-ministro Almirante, mas que se chamava Pinheiros de Azevedo, que teve lugar no Terreiro do Paço, é quando Pinheiros de Azevedo diz que o povo era sereno e tudo isso, o que é muito interessante nos sons da RTP, não editados, né? Porque há sons que estão lá em bruto, que é o que é que da varanda do Terreiro do Paço os nossos governantes diziam sobre quem estava a lançar petardos e umas granadas no Terreiro do Paço. Eu já tenho problemas com este programa que me cheguem, porque digamos que o pretexto é que há 50 anos, neste amanhecer, o país discutiu uma frase. Eu tive de negociar com o Pedro Castro, diretor desta rádio, como e quando é que eu diria a frase, não é? Porque a frase é quando Pinheiro de Azevedo diz bada merda mais o fascista, ou pró-fascista, e tudo isso, não é? Já vamos ver porque é que ele disse isso e em que circunstância, mas lá de cima daquela varanda a ver esta manifestação a 9 de novembro, os nossos pais da pátria fundadores diziam coisas um bocadinho piores. Depois, a 10 de novembro, começa algo que é fundamental, que é a greve dos trabalhadores da construção civil. Eles têm um caderno de exigências que depois aqui poderá ser detalhado com mais detalhe, mas era absolutamente impraticável. Começa a 10 de novembro, simultaneamente a 10 de novembro a bandeira portuguesa foi hasteada ao Porto Sol na fortaleza de São Miguel, Angola, Luanda. Os últimos soldados portugueses presentes em Angola começam a embarcar. O comissário Leonel Cardoso proclama Angola independente e entrega a independência aos angolanos. A 11 de novembro têm lugar as 3 proclamações da independência de Angola, da FNLA no Ambriz, da UNITA do Ambo e do MPLA em Luanda. A RTP não transmite imagens, mas tem uma reportagem telefonada de Luanda, /MPLA, é muito ativa desse ponto de vista. Portugal não se faz representar oficialmente. Em Luanda estão apenas jornalistas e uma delegação do PCP e de uma frente de esquerda que era a FUR. Simultaneamente, há uma operação que, se nós fôssemos ingleses, já tinha tido... Isto tudo já dava vários filmes, não é? Sim. Mas esta daria um grande filme, chama-se Vermelho 8.
123 oficiais abandonam a base de Tancos e vão para a Cortegaça. É uma operação que na prática se traduz por tirar militares dos sítios onde estão e colocá-los noutras bases para poderem ser usados, digamos, que por aqueles homens que depois no 25 de novembro nós vamos ver a ser esfiados por Jaime Neves Barreianos, de uma forma muito grosseira. Chama-se Vermelho 8, também implicou a transferência de ouro do Banco de Portugal para o Norte. Estamos a 11 de novembro, 12, 13 de novembro, pois, então chegamos à frase, não é? O nosso primeiro-ministro Pinheiro de Azevedo, coitado, esteve ali horas a negociar com os trabalhadores da construção civil. A Assembleia Constituinte está cercada, e está cercada pelos trabalhadores da construção civil em greve e reforçados por trabalhadores agrícolas provenientes das cooperativas da reforma agrária. Portanto, o que nós temos é um setor laboral controlado pelo Partido Comunista Português que cerca a Assembleia Constituinte. Temos imagens, vamos ter aqui testemunho, e é muito interessante quando se olha para os jornais. Os jornais que são maioritariamente controlados pelo Partido Comunista Português, nesta altura, fazem fotografias caricatas dos deputados do PS, PPD e CDS a dormitar pelos campos. Temos fotografias muito heroicas de um lado e depois muito caricatas do outro. O cerco terminou pelas 16 horas, mais ou menos. Mas Pinheiro de Azevedo reúne com os delegados sindicais da construção civil e às 5 horas e 20 minutos da noite de 12 para 13 de novembro, os operários da construção civil que cercavam, ainda estavam em São Bento, gritam vitória, vitória. Ou seja, eles tinham conseguido que o governo Pinheiro de Azevedo subscrevesse aquele horror de reivindicações, que é óbvio que só podiam ser subscritas porque Pinheiro de Azevedo achava que tudo aquilo era altamente transitório, e ele vem à varanda para dizer que tinha para explicar aos manifestantes o acordo conseguido, e quando começam a veiá-lo, o homem achava que apesar de tudo tinha conseguido qualquer coisa, começam a veiá-lo e começam a chamar-lhe fascista, pois era ele o fascista do dia, naquele dia, e quando lhe chamam fascista, é aí que Pinheiro de Azevedo, um homem que já vinha com o seu lastro de grande pressão. Note-se que ele não dormia frequentemente no mesmo sítio, porque houve vários engenhos, várias ameaças, então ele dormia geralmente em instalações militares e mudava de instalação militar. Ele é um homem que está sob grande pressão, era um homem que tinha o coração ao pé da boca, como se costuma dizer em português, e é aí que lhe saiu aquela frase, que sendo importantíssima, a frase não foi gravada. Portanto, eu fiz a reconstituição a partir daquilo que se lê nos jornais. O Manuel Castelo Branco também me mandou um testemunho de alguém que lá tinha estado. Portanto, nós temos grandes... Mas no dia seguinte era reproduzida por todo o lado. Portanto, nós vamos ter cada vez mais um país cortado ao meio, barricadas em Rio Maior, aí já com o PS e o PPD assumidamente lá. Depois vamos ter no Porto, as manifestações no Porto são muito violentas, muito violentas. Vamos ter uma manifestação de apoio ao governo e a manifestação torna-se muito violenta e acaba com a destruição da sede da União de Sindicatos. E a 15 de novembro, Sá Carneiro, e que note, Sá Carneiro esteve fora do país durante boa parte de 1975, por razões de saúde, pessoais. E de facto, quem esteve muito mais presente foi o PS, com a figura do seu líder, Mário Soares, que vai ganhando densidade e espessura ao longo do seu ano. Agora, há uma coisa que Sá Carneiro e que se vai aprovar depois, não é? Faz uma leitura de cena muito rápida. E Sá Carneiro, a 15 de novembro, diz aquilo que eu acho que pode ser, talvez, a grande pergunta para este programa, mais se Portugal esteve ou não para ser uma ditadura. Ele diz que o cerco ao governo e à Constituinte foram ensaios para uma tomada do poder pela esquerda. Portanto, a questão é, se não tivesse havido o cerco à Constituinte, teriam os militares arriscado o 25 de novembro? O 25 de novembro é muito, muito, muito arriscado. Ou seja, como for, a 15 de novembro, Soares, Sá Carneiro, Freitas do Amaral estão no norte, já. Álvaro Cunhal está na Checoslováquia e Pinheiro de Azevedo vai a Viseu, mas volta a Lisboa. Portanto, nós vemos aqui
a crescer a preparação para algo que os jornais muitas vezes tinham como títulos amanhã há golpe, não é? Quanto à célebre frase do estou farto de brincadeiras, fui sequestrado já 2 vezes, já chega, não gosto de ser sequestrado, é uma coisa que me chateia. Pinheiro de Azevedo pronuncia a 18 de novembro, o governo está 20 de novembro, o governo está em greve e, portanto, basicamente é uma forma do governo pressionar o então Presidente da República, Costa Gomes, e é então aí que ele diz essa frase que ficou, essa sim ficou para a história, não é? Na medida em que está gravada, ouve-se. E depois há aqui algo que também é muito importante neste crescendo de tensão, que é a 20 de novembro, o PPD, o PS e o CDS atacam violentamente o PCP na Assembleia Constituinte por causa do cerco, e começou a ouvir-se nas galerias uma palavra de ordem muito da época, que era reacionários fora da Constituinte já. Os deputados do PCP e do MDP associam-se a estes gritos das bancadas. Gritava-se muito na Constituinte e a polícia evacua a sala. Cá fora estão camponeses alentejanos a exigir um governo revolucionário. Eles dormem ali, os sindicatos levam-lhes comida. Também não é irrelevante, mas em Espanha neste dia morre o general Franco. A 21 de novembro tem aquilo que é talvez um dos momentos mais fortes em termos de imagem e conteúdo, que tem lugar num quartel do Raliza, que é a entrada de Lisboa em Sacavém, o chamado juramento de bandeira revolucionário. De punho cerrado, não era? De punho cerrado. Pois, o problema não era só o punho cerrado, foi o que eles diziam, era o que eles diziam. Claro. Pronto, era. Aliás, é um dos raros casos na instituição militar que foi muito preservado de tudo isto, mas é um dos raros casos de este juramento de bandeira foi considerado algum tempo depois sem validade, por assim dizer, quer dizer, quanto mais não fosse porque aquilo que eles tinham jurado não poderia de modo algum ser aceito. Pronto, a partir daqui os dados já estão mais ou menos lançados. A Operação Vermelho 8 estava a transferir ouro do Banco de Portugal para o Norte e militares e meios militares e homens para as bases afetas ao grupo dos 9 ramalhianos, continua. Quer dizer que as coisas estavam a correr e pronto, depois o resto é história. Mas nós hoje aqui em estúdio vamos mesmo talvez ir muito aqui por esta questão, se não tivesse havido o cerco à Constituinte, se não tivesse escalado desta forma, teria havido 25 de novembro.